Hoje tem spoiler, hoje tem novidade, hoje tem lançamento de marca nova. Olha que prestígio, tô me sentindo honrada por fazer parte das muitas frentes de lançamento da Una Ecosistema de Aprendizagem. E para falar dessa nova marca linda, revitalizada, energizada, eu tô com a Mari Martins. Tudo bem, Milena? Mari, obrigada por ter aceitado vir aqui de novo. A primeira vez aprendi muito contigo sobre liderança. Foi lá na primeira temporada, né? E agora participando desse teu momento tão especial, que é o empreender de novo, né? De uma forma que você vai contar para as pessoas, assim, tão diferente. Você já empreendeu do zero, você já trocou ali de atividade, agora é uma outra coisa, um recomeçar, né? Então, queria te agradecer por você ter vindo. Obrigada eu por estar aqui. Você tem feito parte, assim, da minha trajetória profissional de uns anos para cá e está super junto nesse relançamento de marca, não é mesmo? Por isso que eu fico feliz com essa confiança, né? Mari, tu te apresenta para as pessoas que eventualmente não viram lá, até fica o convite para que elas vejam o teu episódio de liderança, onde a gente falou um pouco de liderança feminina, se existe ou não, foi lindo. E hoje a gente traz esse outro viés do empreender, do propósito, enfim, coisas que não vou largar tudo já nos primeiros minutos. Te apresenta e aí me fala como que tá sendo essa experiência de pela quinta vez estar empreendendo, né? Perfeito. Bom, eu sou Mari Martins e eu empreendo há muito tempo e gosto dessa dinâmica, né, de você orquestrar negócios, fazer parcerias. Sou mãe, né? Minha filha tem 18 anos, está em plena fase de pré-vestibular. Já fui casada 2 vezes. Então, quando eu olho para a minha vida, parece que eu tenho uma vida ordinária, no sentido de uma vida de pessoa comum. E quando eu vejo tudo que eu já fiz e as coisas que eu já vivi, eu penso que foi muita coisa. Então, eu fico até surpresa com tudo isso. Eu amo a área de desenvolvimento, a área de aprendizagem. Desde sempre, eu gosto muitíssimo dessa área. Então, empreender na área de educação corporativa, pensar no ecossistema de aprendizagem tem sido um desafio incrível. Sim. Fora isso, acho que o meu problema é que eu gosto de muita coisa, entendeu? Então, eu amo trabalhar. Isso não é um problema. Isso é uma característica. Porque o dia continua tendo 24 horas. Mas é maravilhoso que tu bebe Sim. de muitas fontes. Sim. Tu não é limitado de jeito algum, né? Exatamente. Então, eu trabalho e curto muito meu trabalho. Eu adoro, assim, minha casa, meus amigos, a minha família. E por uma boa canceriana, né, eu acabo fazendo família nos lugares que eu moro. E também, assim, pedalo, mantenho uma rotina de atividade física, de cuidado com a alimentação. Então, é uma vida que me exige. E teve acho que é o Caligares, é esse o nome dele? Ah, eu acho que sim, Gi. Que ele fala assim, você não precisa ter uma vida feliz, você precisa ter uma vida interessante. E eu acho que eu tenho uma vida feliz e uma vida interessante. É óbvio que não estou feliz todo dia, nem todo momento, nem essa ideia, não é mesmo? Não existe essa Mas felicidade isso, plena, um pouco, né? da Mari, tenho formação em biologia, psicologia, mas eu fiz várias formações na área de desenvolvimento humano. Até por conta disso, eu vivi assim, anos e anos de conflito. Se eu era uma técnica de desenvolvimento humano, se eu devia estar em sala, dando treinamento, fazendo coach, que eu tenho uma experiência bem aprofundada, ou se eu deveria estar orquestrando o negócio. Então, demorei um tempo para responder essa pergunta. Eu acho que eu sei a resposta. Conta para as pessoas. Eu te vejo muito como uma empresária mesmo, ou seja, tu não me parece ter perfil dessa carreira solo apenas, né? Sim. Do tipo coaching, que é você e o cliente. Você realmente tem essa habilidade dos empresários, empreendedores, de juntar time, né? Sim. Formar equipe. Olha, isso assim é uma coisa que me dá muito prazer fazer. Eu já, assim, como eu sou da área, né, então eu fiz terapia há muito tempo, porque eu falo que o
psicólogo, ele é objeto sujeito do seu próprio trabalho, sim, porque do mesmo jeito que você está na vida e você sofre igual as outras pessoas, e você vive dilemas e angústia igual todo mundo, sim, por outro lado, esse também é o que você vai trabalhar com seus clientes. Sim. Então, nessa dinâmica, nessa dialética, né, de ir para a área da psicologia, eu fiz muitos anos terapia, claro, com terapeutas diferentes, o que me engrandeceu bastante. E a minha terapeuta atual, né, ela chama Babi, ela falou: Mari, você parece uma aranha tecedora, não é mesmo? Que você pega um fio aqui, outro fio ali, outro fio em outro lugar, e quando você vê, a teia está sendo tecida. Sim. E é exatamente assim que eu me sinto, sabe? Uhum. Que eu sei que eu tenho absoluta certeza que eu não faço nada sozinha, sim, que eu sempre preciso das pessoas, e esse precisar não é uma relação de dependência, não, hoje, é uma relação de interdependência, de ter clareza que eu não estou sozinha no mundo, que eu só estou aqui porque alguém lá em algum lugar na China, sei lá, plantou um algodão e alguém foi lá, teceu o fio, o outro fez o tecido, alguém costurou um vestido. Então percebe que a gente não se dá conta de como a gente de verdade vive num ecossistema e numa relação de interdependência. E eu amo essa dinâmica de pensar um projeto, pensar uma empresa e ver quais são as pessoas que podem estar sendo articuladas para fazer isso. Tu já até enxerga as pessoas mais indicadas para cada coisa, seria isso? Seria bem isso. Eu vou te dar um exemplo, fora do ambiente de trabalho, que as pessoas ficam: nossa, como você fez isso? Eu falei: gente, isso é a coisa mais fácil para eu fazer. Uhum. E aí eu aprendi uma coisa com meu pai, que é muito sábio. Ele falava: filha, é difícil que você não sabe, é fácil que você sabe. Por exemplo, um cirurgião cardíaco, ele vai ser muito fácil ele fazer uma cirurgia cardíaca, porque é aquilo que ele faz todo dia, mas se você pedir para ele fazer um risoto, se ele não conseguir, ele não vai ter ideia de como fazer. Então, para mim, eu tenho muito em mente isso, que não é que eu sou melhor ou pior que alguém, é que eu tenho algumas habilidades. E quando eu falo isso para os meus clientes, falo isso no meu time, que é assim, durante muito tempo a escola falou assim: treina o que você é ruim. Uhum. Né? Se você é ruim em matemática, vai fazer reforço de matemática. Isso. Daí você ficava mediano em tudo. Então, eu acho que uma grande sacada para você caminhar mais rapidamente é você descobrir sua habilidade. E não só habilidade, mas se você gosta daquilo. Porque tem gente que tem alguma habilidade e fala: eu não quero trabalhar com isso. Claro. Então, eu acho que não foi fácil, mas eu entendi que a minha habilidade é fazer essa orquestração e fazer as coisas acontecerem. E mais do que, sabe, tá assim, fazendo o trabalho individual. Não que eu não goste, eu amo fazer coaching, dar treinamento, eu dou treinamento para as mulheres, porque é meio que a menina dos meus olhos, então ainda estou nesse projeto em sala. E para não perder a conexão. Uhum. Mas quando eu falo dessa habilidade, né, de orquestrar e fazer as coisas acontecer, hoje, com mais maturidade, eu consigo enxergar isso em outras áreas da minha vida. Uhum. Vou dar um exemplo. Tinha uma festa de uma amiga, a gente resolveu fazer uma festa surpresa. Tá. E para quem não sabe, eu tenho TDAH diagnosticada bem mais velha. E aí foi muito... Antes da moda, tu já é TDAH. Não, eu fui diagnosticada em plena moda, só que mais velha. Daí eu nem tomo remédio para TDAH, porque quando eu fui na psiquiatra, ela falou: olha, você já desenvolveu os recursos para você lidar com isso. É verdade. Né? Por exemplo, quando eu era aluna, eu psicografava as aulas. Não era porque eu gostava de escrever, nem porque eu ia estudar depois. Era porque era o jeito que eu tinha para prestar atenção e não me desfocar. Tá. E aí eu e mais duas amigas, daí a amiga que ia fazer aniversário, que é a Cris, ela saiu, daí assim, para ir ao banheiro, eu falei assim: Adri, vamos fazer uma festa surpresa para a Cris? Vamos. Daí a gente colocou ela no grupo da festa surpresa. A gente entendeu? A gente Mas eu tô contando isso para falar. Daí falou, tinha uma semana para preparar, eu falei: mas como a gente vai fazer? Eu falei: não, deixa quieto. Daí, assim, a Adri é jornalista, sabe, designer, fez o convite, fez o texto, daí uma pessoa fez o bolo, daí uma pessoa fez a comida, outra fez a decoração. Então, daquele grupo, eu realmente sabia quem eram as pessoas que conseguiria ter mais talento para entregar algumas coisas. Então, foi feito de uma forma muito colaborativa. E daí todo mundo vinha: ai, Mari, parabéns. Eu falei: gente, eu mesmo não fiz nada. O que eu fiz foi
foi fazer essa orquestração, essa identificação de pessoas para formar o time. E hoje eu vejo isso muito claramente, né? Eu estou na 5ª marca agora, lançando a UNA Ecossistema de Aprendizagem, e o que eu vejo muito fortemente é essa ideia de fazer as coisas junto, colaborativamente, e como que a gente constrói isso. E não vou te dizer que eu já sei fazer completamente isso, acho que ninguém sabe. Eu acho que é caminhando, né? Porque a gente vem de uma cultura muito competitiva, muito individualista, muito, sabe, a gente curte muito aquela coisa de, quem que é medalha de ouro nas Olimpíadas, e daí você vê que quantos milhares de esportistas ralaram e fazem um trabalho lindo, e daí só um vai brilhar, então isso não cabe muito na minha vida nesse momento. Por isso que tu fez questão de trazer a palavra ecossistema para o nome. Por isso que eu fiz questão absoluta de trazer a palavra ecossistema. Legal, que veio da teia, veio do tecer, veio do juntar, do unir, né? E do criar algo a partir de muitos individuais formam esse todo. Legal. E UNA acabou se tornando um nome completamente representativo e significativo, porque do mesmo jeito que ele significa una, de ser única, de ser do processo de individuação que o Jung faz, né? Que cada um tem sua trajetória, tem sua jornada e tem seus desafios e vai se transformando à medida que a gente vai entrando em relação, não é mesmo? Conhecendo pessoas, vivendo experiências, a gente vai criando esse tecido, né, humano. Então, é única. E, por outro lado, vem do verbo unir, que tem tudo a ver com a questão de vamos fazer as coisas juntos, em colaboração, em cooperação. E, então, ela atende as duas coisas. No dia a dia, dentro das empresas, que vocês vão dar os treinamentos, enfim, é isso também, né? Essa união entre o RH, a tua empresa, o facilitador, os participantes, tem que estar todos unidos nesse mesmo objetivo, né? Perfeitamente. E eu sempre falo isso, e hoje a palavra parceria é uma palavra que todo mundo usa, porque é bonito falar, né? Parceria. Mas, se a gente entender profundamente o significado de parceria, a gente vai trabalhar melhor e em sinergia. E eu costumo falar para os RHs que, assim, nós não temos uma resposta mágica para os problemas. Sim. Se eu brinco, se eu tivesse, já estaria bem mais rica. Vocês têm que construir. Temos que construir. Então, um trabalha junto com o outro. Por exemplo, a gente vai entregar um projeto agora e tem uma determinada limite de orçamento, de tal. São para 300 pessoas. Nossa. E nós vamos com 4 facilitadores. Só que a gente vai compor com alguns facilitadores internos da empresa. Então, daí tem toda uma parte mais robusta de um planejamento, de um desenho da entrega, porque é uma entrega para 300 pessoas em 3 horas. Então, a gente tem que ser muito assertivo. E aí, esse trabalho em conjunto é muito importante. Tu vê que isso vai para a prática, não é só discurso, a coisa do unir pontas, né? Porque se tu se dispõe a trazer até os facilitadores internos da empresa, treinar ali, não sei como funciona exatamente a tua metodologia para que eles também possam aplicar isso, quer dizer que tu tá aberta mesmo a receber essas outras ajudas, né? Sim. Os especialistas dizem que semente de abundância, sabe? É verdade. Ninguém perde, todos ganham. De você pensar no bem comum, de você pensar que todos podem ganhar, às vezes você vai ganhar menos, mas é uma coisa mais sustentável. E eu me coloco muito no papel de ajudar a resolver o problema. E às vezes eu não consigo abrir mão dessa, tá dentro de mim, sabe? Ressoa da minha essência, toda a minha experiência de 4.000 horas de coaching. Nossa. Então, quando eu vejo uma pessoa que tá num desafio interno para implantar alguma coisa, eu me coloco lado a lado para apoiar, para ajudar essa pessoa. Hoje mesmo eu pedi pedi 10 minutos para uma cliente, falei, olha, eu
percebi que você falou isso na reunião, eu não quis te expor, mas eu acho que tem uma oportunidade aí para você se posicionar dessa forma. E você é uma mulher, você está chegando num ambiente de trabalho e como que você ganha esse espaço com a sua competência? Ela falou, Mari, eu estou muito emocionada com isso. Isso que eu imaginei. E ela deve ter ficado bem sensibilizada, né? Sim. Que legal, Mari, esse teu olhar. Quero falar mais sobre a Una, que eu acho que tem mais a extrair de você daí, até porque teu olho brilha, né? Fala do novo projeto, brilha, então calma lá. Mas eu quero saber o seguinte, você é uma empreendedora reincidente. Né? Tu gosta. Tudo na minha vida não é só uma vez. Tu gosta. Não, a maternidade é só uma vez. É mesmo, só tem a Olivia, né? Só não, tudo isso. Tudo a Olivia é intensa, igual a mãe. Só um parêntese, o que a Olivia vai fazer ou pensa num primeiro Ela pensa em duas coisas, cinema ou economia. Ah, são próximos. Economia porque ela acha que é mais fácil, é mesmo que ela é bem talentosa com números e lógica. E cinema que ela ama. Não trabalhar assim como atriz, nada, mas trabalhar no back-office. Produção, sabe? Assim, que legal. Eu não tinha te perguntado ainda se ela ia para a área humana, tal, desenvolvimento. Ai, vamos ver o que vai dar. Eles têm que escolher muito cedo, né, Mari? Sim, a gente também, né? Sim, mas assim, por isso que às vezes a vida acaba levando a gente. Mas o que eu queria, então, voltar a saber como que tu enxerga esse cenário de empreender no Brasil? Porque, só explicando um pouquinho, o Projetox é inicialmente, né, ou primordialmente, um podcast para empreendedores. Então, quando a gente traz aqui os temas de gestão de tempo, de liderança e tudo mais, é porque a gente quer trazer temas que interessem a essa pessoa que empreende, tem uma jornada às vezes solitária, às vezes não tem formações tão específicas assim em gestão, e quando surgiu uma oportunidade, se tornou empreendedor. Então, o que tu vê, né, nesses teus anos todos empreendendo, gerando empregos e tudo mais que a gente sabe de desafio, o que você diria hoje, assim, com tanta experiência, sobre o cenário de empreender no país, assim? Olha, eu sou uma pequena empreendedora e eu digo que é desafiante. Mas eu não sei se outras coisas também não são tão desafiantes quanto. E também nos coloca em situação de dúvida, não é mesmo? Então, cada pessoa, assim, se você é CLT, se você vai fazer uma carreira dentro de uma empresa, você vai lidar com as questões específicas daquilo. Eu, como tive uma passagem muito rápida, né, trabalhando para outras empresas, não pude sentir muito isso. Eu posso falar da minha realidade. Sim. Então, o que eu acho difícil no começo e agora ainda, mas menos, é jogar em muitos papéis. Tá. Então, é como se você estivesse num campo de futebol e você tem que ser o goleiro, você tem que ser o atacante, você tem que defender. Estou falando de futebol como se eu entendesse, né? Não, mas uma analogia fácil. É a analogia que a pessoa consegue entender, né? Que você joga em todas as posições. Sim. Então, e isso exige da gente um repertório muito grande. Como eu disse, né, eu demorei tempo para falar, eu sou mais do negócio, eu sou mais do empreender, então eu quero ficar nessa cadeira, eu quero ficar nesse lugar. Então, isso eu acho que é o grande desafio para quem começa um grande negócio, um grande pequeno negócio, né? Um negócio. Desafio, Fora isso, é sabido de todo mundo que a tributação no Brasil é muito dura. Por exemplo, a gente hoje é pelo simples, mas se você ultrapassar algumas faixas, você começa a pagar mais imposto do que fosse pela limitada, mais do que 17%. Então, a sensação que dá é que o governo dá, mas ele dá com uma mão e tira com a outra, entendeu? Dúvida. Então, isso não facilita muito a gente na questão de mais flexibilidade para poder focar assim, no negócio. E, claro, que todas as pessoas do mundo do trabalho, né, de você ter mão de obra qualificada para fazer as entregas que você precisa. Para isso, a gente tem constantemente um espaço, né, que agora chama
UNECOA, né, que é de ecossistema de aprendizagem, que eu treino os consultores, e são consultores tão maduros, tão experientes, que não é eu treino, desculpa falar desse jeito. Não, eu entendi mas o que você quer dizer. É um espaço de aprendizagem, onde a gente tem troca, onde todos aprendem juntos, e cada momento um vai ensinar algo que aprendeu antes para o time. Então, isso. E você traz até pessoas de fora, por exemplo, recentemente vocês tiveram esse momento com especialistas de inteligência artificial. Sim. Né? Então, e é bacana aquilo, né? Você tem que praticar aquilo que você prega. Então, se você vende aprendizagem corporativa, você também traz isso para dentro da tua empresa, né? Com certeza, coerência. Fala assim, dialoga com as minhas crenças. E tem uma coisa também, sabe, que eu acho que algumas pessoas começam a empreender porque são bons em alguma coisa, mas para você ter um negócio, você precisa ter uma série de habilidades. Então, você ter noções de administração de empresa e você ter noções de matemática financeira, isto é muito importante, muitíssimo importante. Então, eu olho na minha trajetória e vejo, eu falo, puxa, por isso que é fácil eu fazer, porque já tinha uma semente lá atrás de repertório, né? Por exemplo, eu ganhava Olimpíadas de Matemática, eu sempre adorei matemática, daí eu falava, por que eu não fui fazer engenharia, né? Fiz biologia, depois psicologia, mas eu super entendo, porque eu queria ser, meu grande objetivo nessa vida é ser uma pessoa melhor. Sim. Então, imagina, eu já não sou muito suportável, né? No bom sentido. E se eu fosse se eu fosse para a área de exatas, eu ia ser insuportável e meio, entendeu? Então, a psicologia foi aparando minhas arestas, foi me oportunizando a aprender a me comunicar melhor. Eu falo que eu tenho uma empatia treinada, porque eu não nasci desse jeito. E acho que a maioria dos empresários tem baixa empatia por um motivo muito simples. Porque muitas vezes você tem que tomar decisões duras. Então, se você for muito molinha, aquilo vai doer profundamente. Exato. Então, é mais fácil você ter um distanciamento. Tá. Por outro lado, hoje a gente fala em liderança humanizada. Então, eu acho que eu aprendi a como fazer isso sem fazer uma simbiose com a pessoa e com o problema dela. Entendi, Mari. Tu tem que ter um certo nível de envolvimento para ser humana e um certo nível de distanciamento para ser gestora. Para ser gestora, e isso é para a vida, até com filho, entendeu? Entendi. Se você não souber se desmisturar do outro, o problema do outro vira seu. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não conseguem resolver nem seus próprios problemas, porque os problemas são maiores do que a nossa capacidade de resolver, não é mesmo? A gente é desafiado todo momento. Então, eu acho que uma questão de maturidade é você se apropriar disso. E as pessoas falam muito que eu sou generosa, porque eu ajudo um, ajudo o outro. Eu falo, não, gente, eu faço na medida, sabe? Que dá, às vezes é muito fácil fazer algumas coisas, mas eu tenho hoje plena consciência de que eu apoio, eu facilito, mas o outro tem que fazer por ele, entendeu? Também tem que fazer a parte dele. Então, isso... Então, hoje eu me sinto mais madura, inclusive na gestão, sabe? De estar apoiando o time, de estar junto, de ter uma relação afetiva, e não tem problema isso, mas saber que a vida deles é deles, a minha é minha, mas a gente tem um nível de troca muito interessante. E a hora que precisar cobrar, eu acho que eles também vão entender que é teu papel. Né? E eu não tenho muito problema de fazer isso. Mas com uma risada dessa, depois você pode cobrar. Não, eu falo tanto assim o que eu acho, né, pela minha ótica. E eu já recebi feedbacks também, né, de que eu ouço, de que eu considero a voz de um especialista. Com certeza. Porque eu tenho uma clareza do que eu conheço muito pouca coisa, né? Conhece muito, mas é o tal do quanto mais sei que nada sei. Sim. Eu acho que dentro da tua fala anterior, assim, o que a gente pode também destacar é que talvez uma grande dificuldade do empresário é entender que ele tem que delegar algumas coisas, né?
Porque ele não é especialista em tudo, ele não vai se aprofundar em tudo. E às vezes no início de negócio, igual você falou, eu tenho que chutar, eu tenho que cabecear, eu tenho que fazer o gol, até por questão financeira. Mas às vezes a gente vê também que a empresa já está ali num momento de não ser o empreendedor a fazer tudo, e tem uns que centralizam demais e o negócio não... Eu trabalhei muito isso nos processos de coaching executivo, eu imagino. Né? E qual que é a grande dificuldade de delegar? Não é delegar. É, na verdade, fazer as pessoas trabalharem com qualidade. Então, porque delegar é fácil, falar, você vai lá e faz isso. Daí o que acontece? Na primeira frustração, que a pessoa não entrega algo dentro do esperado, a pessoa que delegou ativa um processo de ansiedade. E a ansiedade, a gente sabe que a gente aumenta o problema. Claro. Daí a tendência é a pessoa sair para o controle, que é puxa para ele, entendeu? E hoje eu tenho um time que super funciona. E delegar, assim, é muito o meu dia a dia. Tem dia que eu falo, acho que eu não vou dar conta disso. Daí eu meio que desenho o que seria e vou articulando as pessoas para ver como que a gente vai fazer essas entregas. E o core business da UNA é a questão de treinamento e desenvolvimento. E hoje eu tenho um time que anda com as próprias pernas. Eles têm total autonomia para fazer as coisas. As tuas facilitadoras são muito todas sênior. E a gente tem uma metodologia que é muito potente, sabe? Sim. Que eu até colocaria que trabalha em 3 pilares, sabe? De autoconhecimento, de trazer um instrumento prático para que as pessoas tenham um norte para aquilo que elas vivenciaram, né? De autoconhecimento, elas consigam ter uma estratégia para colocar aquilo em prática. Porque eu acho que o grande fracasso de um programa de desenvolvimento, de um programa educacional, mesmo de coaching, é ser legal, mas daí eu não levo para a minha prática. Eu falo que foi um dinheiro jogado fora, entendeu? Sim. Então, eu tenho muito batido nessa tecla o quão é importante a gente ter estratégias para as pessoas levarem para o dia a dia aquilo que elas estão aprendendo. Ou seja, ser aplicável, né? Ser aplicável. E isso é uma coisa que está sempre norteando os nossos trabalhos. Mari, quando você falou, ou eu falei, né? Quando você falou da UNA ECOA, eu falei de ter trazido um especialista de inteligência artificial, e daí eu anotei aqui para a gente pegar o gancho para falar um pouquinho de novas tecnologias, né? Para quem não sabe, o teu público dentro das empresas são o RH, né? Sim. O profissional ali de RH que quer desenvolver liderança ou outra skill no seu time, né? Vocês fazem team building também, enfim. Como que tu vê o mercado de RH hoje com inserção de novas tecnologias, né? Ao mesmo tempo tem a questão de saúde mental, que também na área de vocês é um dos temas mais falados nesse ano de 2025 por causa da NR1. Sim. Então, me fala um pouco sobre isso, assim. O que eu posso dizer sobre isso? Eu acho que as mudanças não pedem licença. E elas acontecem, vai nos arrebatando e nos levando juntas. Sim. Então, se você pensar hoje, né, o que foi a Revolução Industrial e outras revoluções que nós vivemos, foi incorporado no dia a dia das pessoas. Eu não tenho a mínima ideia do que essa questão tecnológica e da inteligência artificial vai afetar a vida das pessoas. Sim. Só que eu sei que a gente está sendo permeado por isso, e nós estamos nos apropriando também de coisas que possam nos apoiar. Eu tenho um pouco de receio, né? Eu uso muito pouco, mas eu quero aprender a usar mais. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo um processo seletivo e fiquei 3 meses para contratar uma estagiária. Tá. E fui tal, e não consegui. Daí eu falei com a Aline, que já tinha me apoiado em outro processo seletivo. E aí, daí ela fez o processo, e o que eu vi que o grande diferencial dela foi a captação de nomes. Tá. E para isso ela usou recursos tecnológicos para fazer isso. Banco de dados, conexões com universidades, inteligência artificial para, sabe, para filtrar qual que seria. E chegou para mim 5 candidatos, das 5, uma desistiu, daí
fiz entrevista com 3, se eu não me engano, ou 4, e escolhi uma das pessoas, entendeu? Então, eu sozinha não consegui fazer aquilo. E quando a Aline me perguntou, né, a segunda vez que eu contrato com ela, olha aqui a Aline fazendo... que bom! E aí, o que acontece? Ela é muito conectada com essas novas tecnologias, então ela conseguiu avançar comigo em relação a isso, sem perder de vista qual era o perfil, o que eu valorizava. É que ela usou a inteligência artificial como meio, não como fim, né? Exatamente. Eu não sabia desse caso, mas fazendo a leitura que ela usou como uma ferramenta, não que ela jogou e delegou na inteligência artificial, né? Tem um vídeo, Mari, eu não sei se eu cheguei a pôr no nosso grupo, acho que não, mas eu tenho isso no meu LinkedIn. Tem um vídeo que deu uma viralizada, mas só dentro do LinkedIn mesmo, então não tem essa proporção midiática e tal, mas é uma coisa muito surreal, assim. Uma menina foi para entrevista online, né, que estava sendo gravada, e era óbvio que o currículo dela tinha sido feito pelo ChatGPT. Porque depois eu te mostro o vídeo, a entrevistadora falou assim, mas aqui tá escrito que você tem 25 anos de experiência em não sei o que comercial. E a menina, notadamente, tinha 30 anos no máximo, Sim, sabe? ela começou com 5 anos, por exemplo. Exato! Aí pegaram ela num primeiro detalhe ali, Sim. né? Aí depois a mulher foi esmiuçando o currículo e foi falando para ela, olha, desculpa, mas eu vou encerrar a entrevista porque notadamente o teu currículo foi fabricado para a vaga. Então, o que a menina deve ter pedido? Deve ter posto o escopo da vaga no ChatGPT ou no Gemini ou em qualquer outra ferramenta. E deve ter dito, monta um currículo para mim que atenda a essa vaga. Ela foi chamada para entrevista, mas da entrevista não passou, né? Nem concluíram a entrevista dela. Então, quem sabe usar... Sim, é mais um recurso. É um recurso. Mas ele não é soberano, sabe? Acho que eu tenho uma capacidade de pensar sobre a questão e analisar e ver qual que é o melhor caminho. Né? E assim, eu acho que tem um risco grande realmente de a gente se acomodar. Por exemplo, hoje eu estava indo num lugar que eu tinha ido uma única vez, mas eu sei porque é uma região que eu conheço. E daí eu falei, não peguei o endereço. Eu falei, não, mas eu não preciso colocar no Waze porque eu sei chegar lá. Tá. Então, você usar mais o seu cérebro também para pensar. Porque já tem algumas pesquisas que mostram que a gente vai ficar menos inteligente, porque a gente está pensando menos. Sim. Por outro lado, eu também não sei, a minha geração, né, nossa geração, o impacto que tem do quanto a gente ativou nosso cérebro e forçou assim para pensar, para resolver problemas, para lidar com situações e tá sempre ativa fazendo coisas, então a gente também não sabe qual é o impacto disso nas nossas vidas. Sim. Se você pegar 2 gerações anteriores, sabe, não era essa loucura que é hoje, não era essa coisa frenética, né, de estar sempre em atividade, fazendo coisa com dificuldade de relaxar. Acho que tem aí alguma coisa que a gente ainda não tem a resposta, né? Teve um professor especialista que logo nos primeiríssimos episódios, ele falou uma frase que é a mais pura verdade. Ele falou, na geração dos nossos avós, né, por exemplo, gerações passadas, a vida era muito mais difícil fisicamente, mas muito mais fácil mentalmente. Hoje a gente tem uma vida fisicamente mais fácil e mentalmente mais difícil. E aí, quando tu traz esse dilema, assim, desse bombardeio de informação versus o quanto a gente está aguentando tomar decisões e tal, acho que é sobre profundidade, né? Sim. A gente é tão hiperestimulado que se aprofundar mesmo a gente consegue muito pouco, né? Acho que é diferente. E as redes sociais têm tomado um espaço muito grande, né? Eu coloquei assim, falei, não vou ultrapassar X horas nas redes sociais. E esse ano eu consegui já ler 9 livros, sabe? Sei. Então, que eu acho que me traz outros referenciais. Sem dúvida. Tenho procurado, assim, ver coisas mais que vai fazer sentido para mim, não ficar, assim, nessa serotonina fácil, né? Chamam de dopamina barata. Carboidrato, né? Tipo, como fala
fala, carboidrato simples, que não vai, é uma energia rápida que vai sumir logo e vai virar açúcar. Não, então precisamos ser mais seletivos mesmo, né? E com certeza em mercado de RH vai ter muita revolução ainda, né? Não só em processo de seleção, mas acho que está difícil até a gente vislumbrar onde vai chegar. Sim. Mari, mais uma coisa, você fala muito, né, do tanto que você aprendeu e do tanto que você já se modificou e do tanto que hoje você enxerga coisas nas suas habilidades que antigamente você não enxergava. E obviamente tudo isso, além de repertório, é maturidade, é experiência que vem com a idade, com a trajetória, com o caminhar. E eu fico muito, não é nem só feliz, eu fico muito orgulhosa de você ser uma mulher que está assumindo os seus quase 60 anos. Fiz, tá? Fez? Ai, meu Deus, é mesmo. Foi mês passado, né? Desculpa. Foi em julho. Foi que eu vou voltar para eu achei que tu ainda... Não precisa. Fica aqui mesmo, gente. 59, 60, tá valendo. 60, já 60, já ganhei de presente aquele cartãozinho para estacionar em vaga de idoso no dia do meu aniversário. Você tem amiga, tem tudo nessa vida, né? Quem te deu? Minhas amigas. Achei e a Olivia ajudou a organizar o pai. E diz que só dá certo quando vira o relógio, né? Sim. Eu não sei quem brincou comigo, falou que tentou às 23h59, não dava certo. Eu não sei como elas fizeram, mas a Olivia que forneceu todas as informações. Ai, maravilha. E foi tão lindo, porque a Olivia fez 18. E eu fiz 40. Eu fiz 60, mas é que eu ia falar assim, eu tive a Olivia com 42 anos, então quando eu engravidei, que eu sabia que ela ia nascer com 40, que eu falei, nossa, eu vou estar com 42, eu falei, quando eu fizer 60, ela vai estar fazendo 18. Lá atrás tu achou que era velha. Não, eu falei, vai ser muito simbólico isso. Olha como eu sou limitada. Viu como tu é muito pra frente? Porque eu às vezes fazia contas, eu fui mãe com 25, 24. Eu fui mãe super nova. Muito nova. Talvez era porque a minha cabeça não era de cabeça de 42, né? E eu às vezes fazia umas projeções e eu achava... que você ia estar velha quando ele tivesse com... Não vai estar. Entendi. E aí... E tu achava simbólico. Sim, foi muito lindo, porque um dos presentes nossos de aniversário foi comemorar essa data juntos, e a gente foi para os Lençóis Maranhenses, que é um lugar assim que é surreal, né? Sim. Porque é uma paisagem que eu nunca tinha visto, muito diferente, muito inusitada, e aquela coisa da natureza, das areias, das lagoas. Então foi muito bonito estar lá e pensando nessa transição das duas, sabe? Ela para a idade adulta, eu para velhice. Então foi muito lindo. Nem chamamos mais de velhice, né? Mudou tanto. Mudou tanto, né? Mas eu vi nos bastidores, quando eu tava terminando de me arrumar, você conversando com os meninos sobre expectativa de vida, né? E é sobre isso, né? Sim. Quando eu nasci, a expectativa de vida de uma mulher era de 59 anos. Nossa. Então, fazia sentido, naquela época do meu nascimento, pensar que uma pessoa de 60 anos era uma idosa. Sim. Só que a expectativa de vida hoje de uma mulher brasileira é de 80 anos. E quando eu me vejo assim, a energia que eu tenho, a criatividade, e eu convivo com muitas mulheres que são mais novas do que eu, porque como eu tive filha mais velha, as minhas muitas amigas estão por volta de 45 anos. Sim. E aí o que acontece? Elas sofrem com a menopausa. E eu falo assim, gente, pera lá. A mulher, ela tem uma condição que ela é capaz de criar uma nova vida. Tudo bem? A gente gera uma nova vida. Ainda a gente não considera, assim, mais fácil, parece que por esse caminho ainda, né? Sim. E aí, quando você entra na menopausa, você necessariamente, ou na prática, você fala assim, não, agora eu não vou mais dedicar energia a essa gestação. Sim. Até isso é questionável. Por exemplo, a Cláudia Raia teve um filho com 50 anos. Sim. Então, a ciência nos possibilita muita coisa. Mas vamos pegar assim, a grande maioria. E eu falo que essa energia criativa, hoje eu uso para o que eu quiser. Porque eu já realizei
o sonho de maternidade. Sim. Sabe, é um sonho que eu nem me dei o luxo de sonhar, sabe? Sim. Porque eu falo, não, eu quero cuidar da minha carreira, quero estudar, tal. E daí aconteceram algumas coisas e acabou que naquele momento eu falei, não, eu quero sim ser mãe, entendeu? Tá. Mas não era assim a coisa que eu mais queria na minha vida e que eu achava, e nem acho que todas as mulheres precisam passar por isso. Só que eu acho sim que o feminino, a mulher, ela tem essa capacidade de criação. Então hoje eu me vejo com minha mente completamente expandida no sentido de criar novas coisas. Mas tu tá sendo mãe de novo com a Una. Sim, mãe de novos projetos. E a coisa do cuidar, né? Que eu acho que a coisa do verbo da maternidade é maternar. Sim. E maternar tem a ver com cuidar, tem a ver com educar, tem a ver com criar para colocar no mundo. Sim. Isso a gente pode fazer com muitas coisas, muitos projetos, sabe? Eu acho que foi o que eu senti aqui com a loja de decoração, com a Casa Mancini, assim, eu precisava muito cuidar de algo novo para me ocupar, e é bem essa energia que vem desse feminino, assim, né? Porque meu filho tá com 20 também, tá criado. Praticamente daí. É meu amigo, né? Claro, eu tenho o meu maternar, mas não no nível de energia que eu despendia antes. E daí isso me deixa um pouco, não vou dizer triste nem frustrada, porque graças a Deus eu criei ele tá bem, mas eu digo assim, me deixa com essa lacuna. O que eu vou maternar agora, sabe? Sim. E aí a energia que eu tive com a loja, eu acho que vem muito disso, e que tu tá levando pra Una agora, né? Com certeza. E a coisa também, né? Você tem hoje ouvido muitas mulheres falando do que é ter 60 anos hoje. E tinha uma coisa que meio que me agradava e meio que me incomodava, que os 60 hoje é os novos 40. Não, são os novos 60. Boa. Cheio de vitalidade, se você cuidou da sua saúde, do seu bem-estar, você pode estar assim, legal ainda. É claro que você é diferente de quando você tinha 20, de quando você tinha 30. E cada fase é um convite para você se repensar, para você ver o que você quer da sua vida daqui para frente. E o que mudou drasticamente, que eu nunca me esqueço, quando eu fiz 30 anos, eu falei, não, perdi o medo de ser ridícula. O quê? E agora é a consciência plena da finitude. Sério, Mari? Sim, porque a gente sabe isso desde, sei lá, 7, 8 anos, mas você sabe, mas não sabe, sem barriga, entendeu? Né? Você vive como se você fosse ser eterno e que fosse viver para sempre. E quando eu cheguei agora, assim, aos 60, eu penso assim, não, é de verdade que é finito. Sim. Talvez porque você ouve mais histórias, né, de pessoas próximas tuas, de adoecimento, ou mesmo de morte. E aí eu falo, pera lá, então eu preciso ser mais seletiva, eu preciso escolher mais onde eu vou colocar a minha energia. E aí liga o botão do foda-se, sabe? Ai, com certeza. Libertador. Mas o que eu ia te perguntar, quando eu ainda achava que você era uma jovem senhora de 59 anos, e você já é uma jovem senhora de 60, como que tá nesta nova fase o conciliar entre vida pessoal e profissional? Você acredita que existem esses dois lados? Você acredita que é uma coisa só? Você se policia para balancear? Como é que é isso para Mari? Olha, para mim é tudo muito misturado. Eu não tenho essa disciplina, sabe? Para você ter uma ideia, eu vivo assim, eu tenho muito foco no meu cliente, tá? Então, hoje, por exemplo, eu queria falar com uma cliente, a gente teve uma reunião e ficou alguns fios desencapados. Daí ela podia ser 8h30 da manhã. Eu falei, caramba, 8h30 da manhã é o horário da minha academia. Então, o que eu fiz? Eu me vesti de um jeito com colar, assim, blusa, uma coisa por cima, parei a minha academia na metade e fiz a reunião com ela. Falei assim, pode ser pelo celular? Ela pode. E, olha, pra você ver que não sou eu a única louca, assim... Ela tava no... isso eu não posso colocar. Pode! Por eu vou falar pra ela ouvir. Daí eu falei, você tá fazendo a reunião do carro? Ela, sim. Então eu falei, então a gente vai sair do vídeo, vamos pro áudio.
entendeu? Tá, claro. E aí, então... Pode falar porque ninguém sabe quem ela era. Sim, então, e agora... você foi sensata, mandou ela parar. Eu disse, vamos parar. E eu nem falei para ela, não, vamos fazer, porque eu também, assim, consigo fazer... Nem sei se é certo isso, mas vivo conversando pelo áudio no carro. E aí a gente conversou, era uma coisa rápida, de 15 minutos, fechei e voltei para terminar meu treino. Daí eu já me programei, né? Eu falei, bom, já que eu vou ter mais uma reunião às 10, eu vou fazer do café da academia. Daí eu tinha um compromisso às 11, e daí eu tinha que almoçar e vir para cá. Então, eu vou meio que planejando meu dia, mas percebe como as coisas estão meio que misturadas? Sim. E, então eu não tenho essa coisa, mas... Quando eu paro completo, sabe? Eu fico assim, eu consigo ir para um show, eu consigo... De final de semana, adoro fazer um almoço em casa e chamar a galera. Então, eu consigo ter qualidade de vida, eu consigo transitar por vários papéis e orquestrando isso. E talvez, assim, tudo tem um lado bom, né? Quando eu descobri meu TDAH, eu também descobri que a capacidade de orquestrar vários pratos ao mesmo tempo é muito da minha natureza. Então, eu consigo sair de um papel e entrar no outro muito rapidamente, né? Então, eu estou no comercial, mas daí eu fechei, daí eu vou discutir uma coisa técnica de uma entrega, daí eu vou falar do financeiro. Então, para mim é fácil sair de um papel e colocar e sentar na cadeira de um outro papel. Que é uma habilidade. Que eu acho que isso é muito da vida de um empreendedor. Muito. A gente não está só num papel e aprofundando, sabe? Você transita por vários papéis. Então, mas é uma coisa boa que a tecnologia nos trouxe, ou seja, você pode estar na academia, desde que aqueles 15 minutos que você está conversando com a tua cliente, a tua mente está na cliente, está no assunto. Sim. Não importa onde teu corpo físico está, podia ser no escritório com a cabeça dispersa, ou pode ser na academia com a cabeça focada. Acho que essa, não sei se é uma habilidade, se é uma disciplina, ou como que é, mas essa capacidade, né, de focar naquilo que você está fazendo naquele momento, permite que você possa ter esse trânsito, assim, de estar trabalhando do café, de estar, né? Claro. Não, e é muito assim, e eu vejo que muitas pessoas fazem isso, sabe? E até procuram, às vezes, hoje eu vou trabalhar de um café porque eu quero um ambiente diferente do que ele do meu dia a dia. E tá tudo bem. E é bem o que você falou. E eu consigo, sabe? Eu consigo focar 100% no que eu tô fazendo. O mundo pode estar acontecendo ao meu redor. Também. E eu tô lá fazendo o que eu falo de hiperfoco. Eu tenho isso também. As pessoas chegam até a ficar assustadas. Assim. Às vezes elas falam comigo, eu tô tão fechada no que eu tô fazendo. E daí, não sei, deve ter prós e contras, né? Mas até a gente estava falando sobre isso agora, eu lembrei. As pessoas vão assistir esse episódio em outubro, mas agora, início de setembro, teve o caso do Itaú, né? Que demitiu, acho que mais de 1.000 pessoas home office, porque eles mediram produtividade ou coisa assim por quantidade de clique, né? No computador, interação, abas abertas e tal. Então, tu vê como o RH está sendo impactado pelas novas tecnologias também nesse aspecto, né? Sim. E aí, claro, é super discutível. Não sei tu, como profissional da área, vê isso, mas depois dessa notícia, eu vi alguns vídeos que brasileiro não tem limite, né? Aí pra criatividade, não. Teve um cara que daí fez um videozinho, eu só penso assim, como que as pessoas têm tempo. O cara fez um vídeo, ele só escreveu assim, como enganar a empresa que você é produtivo. Aí ele pegou um ventilador de mesa, colocou assim o ventilador e colocou uma hastezinha do ventilador pro mouse, né? Com fita, uma coisa super enjambrada. E o ventilador às vezes fazia assim. Então o mouse, ele quase não parava, né? Ele parava aqui, vinha para cá, parava. Então se a empresa fosse ver pelo movimento do mouse, ela fala, nossa, aquela pessoa não ia demitir aquela pessoa. Isso aí deve ter sido polêmico para vocês, né? Sim, mas eu penso que a gente vem de um histórico de comando e controle, né, na liderança, de estar lá perto, tá vendo o que a pessoa está fazendo e achando que está sabendo o que a pessoa está fazendo, para uma mudança menos hierarquizada e mais voltada para as entregas. Para resultado, né? Sim.
Eu também não sei. E aí eu penso que isso é um parâmetro bem importante para a gente estar de olho, né? Mas aí é treinamento do RH também, né? Sim. Porque eu não sei se é verdade ou se é fake, mas entre os muitos vídeos, artigos, matérias que eu vi depois dessa demissão em massa, tem uma moça que é influencer no LinkedIn e ela fez um print de um e-mail que ela recebeu de uma das demitidas. Volto a falar, não sei se é fake ou não, mas segundo ela é de uma das demitidas. E o relato dessa pessoa é que em um ano de empresa ela nunca tinha sido chamada para um feedback negativo, ela nunca tinha tomado advertência, suspensão, nada. De repente, ela é demitida por não produtividade, sabe? Então, eu acredito que um RH mais maduro não é boa prática chamar a pessoa. Sim, super, não, com certeza. Antes, né, da demissão, e né? nem assim, no sentido de construtivo mesmo, até de saber o que está acontecendo, alertar, fazer um combinado do que pode ser feito para essa correção de rotas, até para a pessoa não ser pega de surpresa, né? Porque isso é muito desgastante, a pessoa do nada assim é demitida. É muito traumático. É o contrário isso. do RH humanizado, né? A gente volta para a questão da pessoa ser só um número. Exatamente. Crachá 27775. Não. Não é. Mari, antes de encerrar, porque o pessoal me alertou do tempo, assim, né? Vamos voltar só um pouquinho para a UNA, porque eu gosto de ouvir sobre essa, né, essa proposta, enfim. Então, você falou ali rapidinho sobre o que significa o nome UNA, né? O Uno, de Jung, ao mesmo tempo unir, etc, etc. Se tu quiser complementar, fique à vontade. Mas eu queria saber o que significa a UNA enquanto proposta de valor mesmo, enquanto diferencial, sabe? Não só enquanto nome, né? Mas qual é a tua expectativa com esse novo projeto? O que você quer entregar? O que tá te dando, assim, aquela vontade de... Eu sempre falo que você não começa do zero quando você já tem um histórico. Então, é um continuar. Eu sou muito grata a toda a história que eu vivi, de todas as empresas que eu participei e com vários sócios, não é mesmo? E o quanto eu fui aprendendo com cada um deles e quanto esses projetos foram se transformando. Sim. E aí, então, o que a UNA vem? Ela continua entregando uma proposta de valor, de desenvolvimento na área de treinamento de liderança, de soft skills, de team building, de coaching. Então, isso é uma coisa que a gente faz há anos e a gente conseguiu chegar no nível de excelência e de entrega e ajustando, né? Principalmente a metodologia, no sentido de como que a gente ajuda as pessoas a se autoconhecerem, levarem isso para o dia a dia delas. Então, a gente continua nessa proposta, trazendo novos conhecimentos. Por exemplo, hoje a gente usa muito estruturas libertadoras, que é uma metodologia que todo mundo participe, todo mundo colabora e pode se expressar, diferente de você fazer um treinamento que meia dúzia é ouvido, né? Sim. Então, a gente vai buscando essas metodologias para implantando. Fora isso, são lançamentos de novos projetos também. Tá. Então, um projeto que nós estamos já articulando e amadurecendo é o projeto de saúde mental, que ele vem com toda a força, e eu tenho participado de vários simpósios e trabalhos que já vêm sido feitos, e que eu percebo que a gente já começou a fazer isso lá atrás, em 2017. Então, em 2017, eu lancei o Lively, que era Resiliência e Inteligência Emocional, que já trabalha um aspecto da saúde mental. Claro. Depois a gente lançou o Mulherar, que trabalha a questão da liderança feminina, buscando colocar uma liderança que ela é mais colaborativa, que ela traz aspectos, entre aspas, ditos do feminino, né? Sim. Que tem espaço para o afeto, tem espaço para a colaboração, tem espaço para intuição. Isso pode ser um grande diferencial no mundo do trabalho, no mundo que a gente vê que está adoecendo, não é mesmo? É assustador o número de pessoas que tomam remédios para acordar, para dormir, de ansiedade. Isso não é legal. Eu acho, de verdade, não quero
parecer piegas, de falar que o trabalho é um ambiente de encontro, de conexões, de você se desenvolver, de você é exigido a melhorar a sua comunicação, a sua forma de se relacionar com o outro. Então, eu entendo que pode ser um ambiente muito produtivo. E por que está adoecendo? As coisas não estão conectadas, não estão fazendo muito sentido. Então, hoje eu vejo que a gente tem muitos repertórios para isso, né? A gente já consegue fazer o mapeamento dos principais fatores estressores. Tá. Não dá para achar que é só treinamento que vai resolver, mas tem uma parte grande que é preparar a liderança, que é preparar as pessoas para elas entenderem como elas orquestram a sua saúde física e mental, emocional. E aí, não é só tratar aquela pessoa que já está beirando um burnout ou que está em exaustão. É você agir antes de você chegar nesse estágio. É a prevenção. É a prevenção. E é neste foco que a gente está articulando o projeto na equipe. E com outras pessoas, assim, na paralela também. Então, é essa coisa da criação mesmo, né? Como é que eu falei? Novos tempos exigem novos posicionamentos e novos produtos, com né? certeza. Que legal. Mari, eu queria que você deixasse um recado final, né? Antes de a gente encerrar, porque daí você pode ficar tranquila, tem tempo para isso. Para quem está assistindo, pode ser para os profissionais de RH, pode ser para os empreendedores, pode ser para os trabalhadores. Fique bem à vontade de fazer... Vamos chamar de teu inspiracional. Tá, eu vou até ser meio paradoxal em relação a essa tua colocação, né? Porque com o advento das redes sociais, o que eu sinto é que muita gente hoje se imbui de uma pseudo-autoridade que pode dar uma receita de como viver. Sim. Isso me assusta profundamente. E eu vejo que, às vezes, a gente está abrindo mão dos especialistas, sabe? De pessoas que estudaram anos e se especializaram em algum tema, que podem nos dar orientações mais confiáveis. Então, eu não me sinto, assim, muito autorizada. Falar, é assim, fazer isso, aquilo. Acho que é realmente fazer o anti-receita, sabe? Acho que essa é a minha ideia, assim. Olhar mais para dentro. O que é isso? Se autoconhecer, saber o que faz seu coração bater mais forte, saber identificar o que você consegue fazer com mais facilidade. Eu falo que talento é curva de aprendizagem rápida, né? Sim. Se você começa a fazer uma coisa junto com mais 98 e treina um pouco aquela galera, quem se destacar, que já tem alguns talentos para aquele negócio. Então, conseguir ter essa percepção e olhar para frente, no sentido assim, o que eu quero buscar para a minha vida, o que eu quero construir. Porque a gente tem uma tendência de olhar para o lado, né? Para se comparar, ver quem faz, quem deixa de fazer. E aí isso pode minar nossa energia vital, pode nos gerar ansiedade. Então, frustração. Não que eu consiga fazer isso plenamente, mas esse é o movimento que eu tenho feito constantemente, né? Então, quando eu vejo de onde eu saí, onde eu cheguei, eu falo, que legal, que bacana essa construção. E eu olho para o lado para ver, puxa, aquela pessoa é muito boa na questão, sei lá, de organizar coisas com amigos. Então, isso me inspira, sabe? Então, ver o que você realmente quer e daí você vai olhar para o lado e vai ver o que é inspirador. Mas não achar que alguém vai trazer uma receita e um modelo, porque isso não existe. Cada vida é cheia de tantas nuances e tantas experiências completamente diferentes. E eu digo que experiências externas e experiências internas. É verdade. E aí cada um precisa encontrar assim onde o seu tom, né? Sim, até a gente não falou, né, mas a tua trajetória é tão bonita, quando você fala assim, de onde eu vim, eu depois de, sei lá, 2 anos convivendo contigo, que eu fui saber um pouquinho como é que era, Mari? Conta só aquela parte, você caminhava não sei quanto para ir para a escola, você morava num sítio, não era? Fala isso. Rapidinho, assim, tu é do interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, nasci numa fazenda chamada Fazendinha, isso, né? Da Fazendinha, que amor. E eu estudei o 1º e 2º ano. E eu sempre quis muito estudar. Eu sempre tive a crença, acho que a minha geração toda entendia que o estudo seria nosso passaporte para uma vida melhor. Não sei se os jovens hoje veem desse jeito, talvez não. Mas na minha geração isso foi muito forte. E eu
eu precisei sair da casa dos meus pais e morar com as minhas tias. Então, quando fala assim, quando começou o empreendedorismo, começou antes do começo. Porque quando eu cheguei lá, eu me via muito, assim, deslocada daquele ambiente. Que idade, Mari? 8 anos e meio. Nossa. 9 anos, né? Quase 9, de 8,5 para as 9. Daí eu comecei a dar aula particular de matemática. Eu ia muito bem, então eu comecei a fazer o empreendedorismo social, porque eu não ganhava nada com aquilo, com entendeu? 9 anos. Com 9 anos. Eu ensinava, dava aula para as minhas amigas que iam pior. Mas aquilo, hoje eu entendo que foi uma estratégia de eu ser aceita e de me socializar. Claro. Entendeu? E aí eu comecei a fazer amigos. Minha mãe fala isso, Mário, onde quer que você vá, você sempre tem bons amigos, né? Que legal. E eu me orgulho muito disso, e isso é verdade, isso é a ciência já mostrou, né, que o que faz a gente mais feliz são as boas relações. E eu costumo cultivar muito as minhas relações. E aí eu comecei fazendo isso, entendeu? Que legal. E hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu era chique e não sabia, porque até 9 anos eu só comia coisas orgânicas. Ai, que chique! Percebe? Então, sabe, eu vivi em contato com a natureza, sem poluição. Então, puxa vida de riqueza. Tanto é que eu quase não fico doente, entendeu? Porque eu tenho uma saúde muito boa e eu continuo adotando as práticas que meus pais, na simplicidade e na sabedoria deles, adotavam. Hoje é o novo luxo. Hoje é o novo luxo, então era muito chique. Eu acho lindo isso. A gente falar para as novas gerações, voltando, né, ao mentalmente mais fácil, porém fisicamente mais difícil. Meu pai tem 81 anos, é aposentado como professor universitário, ele é cirurgião veterinário, mas meu pai entrou na primeira série com 13 anos. Sim. Meu pai foi alfabetizado com 13 anos. Por quê? Porque ele morava no interior de Dom Pedrito, que é interior do Rio Grande do Sul. E não tinha escola, né? Então, também, aos 13 anos, mais velho que você, saiu da casa dos pais para estudar com os tios, se eu não me engano. E ainda assim andava não sei quanto em estrada de chão para ir para a escola, né? Então, o pai, eu lembro dele ter muito orgulho, assim, quando ele falava da carreira dele, né? Que agora tá mais velhinho, não tá falando tanto. De o quanto era importante mesmo você ir atrás do estudo e, poxa, ele ser alfabetizado com 13 anos, né? Super tardiamente. Então, quando a gente conhece essas histórias, a gente honra, né? Sim. E acho que a gente valoriza mais tudo isso que aconteceu de hoje. Graças a Deus, o ensino ser tão mais, pelo menos, se não é plenamente acessível, mas é muito mais acessível. Assim, a gente sabe que tem uma oportunidade de melhoria de qualidade, mas hoje muito mais gente tem acesso à educação. Sem dúvida. Então, a gente tem que fazer uso disso. Eu super valorizo isso, porque eu adoro estudar, adoro até hoje, sabe? Então, quando eu vejo, né, com 9 anos eu estava meio que já, entre aspas, trabalhando e ensinando, eu falo, lá estava a semente do que eu ia cultivar o resto da minha vida, entendeu? Mariva, a gente tem que pôr na tua bio alguma coisa assim, mais de 50 anos como empreendedora. Aí vão achar que é mentira do ChatGPT também, tipo, se a mulher tem 60, como mais de 50. Você inventou isso, o ChatGPT que deu esse texto. Mas olha, daí quando eu fui fazer faculdade, eu vendia Natura, porque meu pai falou, só vou dar dinheiro para te sustentar. E eu queria viajar, se você quiser fazer outras coisas. Não, se você quiser viajar, fazer outras coisas, se vira. Daí eu vendia Natura, entendeu? E na República é uma coisa engraçada, que eu fazia uma gestão da República. Então eu fazia um fluxo de caixa, eu distribuía as tarefas, eu contratava funcionária, eu falava no final do mês, olha, não precisa assim, falar, fui no mercado e dividi, eram 6 gurias, imagina. Aí eu falava, vamos fazer no caderno, a gente anotava o que cada um gostava, daí no final do mês eu somava, falava, você deve tanto. Hoje tem aplicativo que faz isso, entendeu? Quando a gente faz festa de amiga, é isso. Cada uma leva uma coisa, umas coisas são bem mais caras que as outras, só que daí soma tudo, divide o aplicativo. Eu já fazia isso, entendeu? O aplicativo diz assim, Ana deve tanto para Milena, Milena deve outro tanto. Eu falo, como é que você calcula isso? É muito fácil fazer isso. Então hoje eu vejo, falo, pô, como é que você não
não enxergou isso? Que você já fazia gestão desde sempre. Sem contar, né, que se você sai de casa com 8 anos e meio, você tem que aprender a cuidar da sua própria vida, né? Tu amadureceu muito cedo, eu acho que eu não recomendo. Não, eu tenho dó da Marizinha, na verdade. Mas assim, boas terapias já me alinharam de novo. Eu sei que são outros tempos, mas 8 anos. Não, e eu também ficava só a semana, meu pai passava, eu passava final de semana com a minha família, mas daí mesmo voltava. Assim, né? é um cortar de cordão muito cedo, né? Sim. É o meu lado materno. Seu lado, nossa, a Olivia, tipo, tá fazendo 18 agora. Opa, agora que eu tô pensando, né? Quem sabe? Mari, querida, um prazer. Eu que adorei, muito obrigada por estar sempre junto, né? Você falou bastante da UNA, você esteve junto no dia que nós escolhemos o nome. Você viu que foi um exercício usando estruturas libertadoras. Foi uma construção de muitas coordenando, mãos. E é nesse espírito que ela está nascendo e sendo validada não só por mim, mas por tanta gente que está junto nessa jornada. Mas para mim, por isso que é uma honra estar perto de ti, porque, de novo, você pratica aquilo que você prega, Sim. né? E eu me identifico, assim, com pessoas que têm um discurso alinhado com a ação, gosto disso. Como né? Paulo Freire, né? Diz. É isso. Assim, aproximar a teoria da prática, assim, a gente é? não consegue ser 100% congruente, mas tem uma busca, tem um movimento para isso, né? Pelo menos pra ser uma autêntica. predisposição a essa autenticidade, né? Então, eu valorizo muito. Fora que, assim, te admiro como mulher, empresária. Outra coisa, gente, ela dança, né? Eu danço também. Eu acho que dança tem tudo a ver com qualidade de vida, né, com Mari? certeza. Recomendo para todos. E tem a ver com jovialidade, sabe? De você estar sempre assim com uma energia. Eu hoje me vejo, eu convivo com pessoas de todas as idades, e quando fala assim, você sente, eu falo, gente, é tão possível, né? A gente falando de diversidade, de etarismo, de tudo, eu falo, não, à medida que existe a respeito, você ganha muito, você traz a sua experiência e vive o que o outro também tem para agregar, tudo muito lindo. Então vamos encerrar nesse astral. As pessoas podem então procurar por UNA, Ecossistema de Aprendizagem, né? Mari Martins também. Mari, o teu @ Mari_Martins. Mari.Martins11. 11. Mari.Martins11 no Instagram ou LinkedIn Mari Martins. Fica aí o contato para quem quiser te procurar. Gente, obrigada. Foi um bate-papo muito divertido. Espero que vocês também tenham gostado, aprendido bastante. Vão dançar, vão se divertir, que a idade é só um número. Vão empreender. A questão é se manter em movimento, né? E que cada um ache o seu caminho, tá bom? Inscrevam-se no youtube.com/Projetual Comunicação ou nos acompanhem também pelo Spotify. Um beijo e até o próximo episódio.